Fala galera, hoje nós vamos falar de investimento, vamos falar de política, vamos falar de cenário econômico, vamos falar de bastante coisa, inclusive futebol, que é importante. Fica aí, deixa seu like, se inscreve e se você achar alguma coisa interessante para comentar, comente. Seguinte, aconteceu algumas coisas bem interessantes essa semana, vou fazer um resuminho para vocês, resumão na verdade, você sair bem informado, ou minimamente. Bom, bora lá. Passou agora bem recentemente, inclusive saiu a notícia, que o governo dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele classificou como terrorista as facções aqui no Brasil, então PCC e Comando Vermelho. Essa notícia, a gente não sabe exatamente como isso vai afetar, e eu também não sou especialista em segurança pública, então eu não vou entrar nesse mérito, mas do ponto de vista, creio que a princípio me parece que pode ser positivo. A gente tinha uma questão de que o governo, o presidente Lula e toda a base dele estavam contra por questão de intervenção de soberania nacional, e já os candidatos da direita, ali, o Flávio Bolsonaro, o Zema, o Caiado, eles já manifestaram apoio. Então, assim, a gente não sabe exatamente como isso vai entrar no país, pelo menos eu confesso que eu não tenho esse direcionamento. Se você tiver, se você achar que ele vai ser bom ou não, deixa aí nos comentários. Mas politicamente é uma vitória para a direita. Isso aí pode impactar nas eleições. A gente não sabe quanto, mas pode impactar porque é uma vitória intermediada. Inclusive o Flávio estava lá nos Estados Unidos, então pode até ajudar. Outra coisa que foi bastante importante, e daí já é uma vitória do outro lado, né? E não caiu muito bem na graça do povo aí. Aliás, caiu muito bem, mas o conjunto da obra foi um pouco esquisito para a direita, que foi a aprovação da PEC do fim da escala 6 por 1. Então ela passou na Câmara, vai para os deputados, para os senadores, perdão, para votar, mas todo mundo já sabe que já passou. Então isso é dito. Então, economicamente, a gente tem algumas nuances para pensar sobre essa situação. Antes eu queria que você, se você já tem sua opinião, foi bom, foi ruim, deixe aí nos comentários e exponha por quê, né? Mas existem bônus e ônus, como qualquer política pública ou qualquer coisa que mude a situação atual. Então, de bônus, a gente sabe que vai existir uma melhora social. Isso é claro. Pode ser que exista uma piora, por exemplo, na inflação, porque como vai diminuir a carga horária, talvez tenha que ter realocações, novas contratações, e isso vai onerar o grande empresariado. E se onera o grande empresariado, o custo não fica com eles, você passa para os consumidores. Não é também novidade, todo mundo sabe que isso vai acontecer, em maior ou menor proporção. Então a gente não sabe exatamente o impacto. Ninguém sabe, quem está dizendo que sabe exatamente o que vai acontecer está errado, porque é impossível prever com exatidão o que vai acontecer. A gente pode ter noções do que impacta, por exemplo, essa questão de inflação, questão social, também pode ser que essa questão social ela desafogue o mercado, porque o mercado ele é muito impactado por expectativas. Então, as expectativas elas são autorrealizáveis dentro do mercado. Quando o mercado espera que algo aconteça, é quase certo que aquilo vai acontecer, dado algum momento, porque a economia é basicamente isso, são ações de pessoas. Bom, mas todo mundo sabe que essa questão é dado 99% de certeza que vai ser aprovado, então a gente vai ter que lidar com isso, seja pelo lado positivo ou negativo. Então, pouco interessa do ponto de vista se vai ser ou não. A partir daqui, o que a gente vai fazer para conter os danos e aproveitar as oportunidades que isso nos traz? E encerrado esse ponto, passamos para o próximo. Estou lendo aqui tá, minhas anotações, então se eu olhar para baixo, desviar o olhar aqui, é porque eu estou lendo as minhas anotações. Bom, Ibovespa está em 175 mil pontos, então segue aquela, desde a semana passada está andando meio de lado, e é uma correção muito positiva, principalmente para quem estava no mercado ali desde o fim da. Aliás, quem não estava no mercado é uma oportunidade para comprar agora, porque estava caro, bateu 196 ou 197 mil pontos. Então, para comprar algumas empresas já estava mais salgado o preço e agora voltou a baixar. Então, nós temos algumas empresas que elas já estão em deságio ali, negociando no PL interessante, negociando no PVP interessante. Então, é uma correção saudável.
né? Dentro desse ano vai ter muitas oportunidades. Por quê? Porque sempre que sai uma notícia para um lado ou para o outro, ele mexe com a expectativa, que a gente falou agora há pouco. E a expectativa ela faz que os mercados oscilem. Então, vai sair uma notícia aqui, daqui a pouco o Ibovespa sobe, daqui a pouco o Ibovespa cai. Então, é um momento interessante para o investidor, tá? Então, poxa, eu estava olhando uma empresa ali, por exemplo, o Banco do Brasil, ele estava negociando a 23, R$ 24 já, ele caiu a 20. Poxa, se eu vejo que o Banco do Brasil é interessante, vou comprar, porque ele teve uma oscilação ali de mercado. Por isso que a gente pratica o DCA, comprar sempre, todos os meses, para que você pegue pelo menos a média. Não invista tudo, eu falo isso desde o primeiro vídeo do canal, pode olhar aí. Não invista tudo de uma vez, mesmo que pareça a melhor oportunidade do mundo. Invista devagar. Tenho 1.000, vou colocar 100, 200, 300. Não vou colocar 1.000. Tenho 10.000, vou colocar 10.000? Não. Tá? Não faça isso. Não, pode ser que você pode acertar o olho da mosca ali, mas muito provavelmente você não vai fazer isso. Muito provavelmente você vai ver que daqui a pouco você perdeu outra oportunidade. Então, ponto esclarecido. Tá num momento interessante para você voltar a investir em ações. Tem algumas empresas bem legais. E FIX também está interessante. Tem alguns fundos imobiliários que estão negociando abaixo do PVP, abaixo de 1. Então, olha o relatório gerencial ali. Se cabe na tua estratégia. Se é fundo de tijolo, principalmente, arrocha. Mas também tem fundo caro, tá? Então, cuidado. Terceiro ponto, acho que eu falei de política. Falei do... Ah, não, pulei. Pulei uma coisa bem importante. Uma coisa que está acontecendo já desde de fevereiro ali, né, desde do Estreito de Hormuz, da guerra e do fechamento do Estreito de Hormuz, segue. Então a gente tem uma perspectiva de um acordo, mas essa perspectiva ela oscila a cada 30 minutos, porque a cada coisa sai uma notícia. Então, efetivamente a gente não tem nada, mas a gente tem a expectativa de que vai sair um acordo, vai sair alguma coisa para liberar e daí para voltar o fluxo de navios ali e liberar todo aquele petróleo e, por consequente, descer o preço do petróleo, descer o preço dos combustíveis. Como eu falei algumas semanas atrás, uma semana atrás, o preço do petróleo alto impacta diretamente na nossa inflação. Impactando diretamente na nossa inflação, impacta diretamente nos juros, na taxa Selic e, por consequência, em quem é tomador de crédito. Então, empresas que tem empréstimos tomados ali, pós-fixados. Com juros altos, ou seja, eles pagam mais juros, eles pagam mais, então isso sai do lucro das empresas e sai do dinheiro da economia, vai para os bancos. Não que sai da economia, na verdade é só realocado, mas não fica na mão de quem produz efetivamente. Dado isso, não mudou nada. Partimos para a próxima semana, no próximo resumão, para ver se esse negócio resolve. Esperamos que sim, oramos que sim. Quarto ponto, commodities. Eu trouxe uma, porque é a que eu tenho analisado ali que é mais interessante. Aliás, eu trouxe só uma, mas eu vou falar de duas. A soja segue em patamares, ela está se recuperando até em geral, né? Preço geral. E só que ainda está abaixo do seu, tá 130, 133 reais a saca. Então é um nível baixo. Então o agro brasileiro, apesar de estar em um recorde de produção, o custo está, aliás, eles estão vendendo barato, né? Então o custo está muito apertado, isso enfraquece um pouco o nosso agro. Pelo que eu tenha visto de analistas ali, a perspectiva é que a gente vai girar em torno de R$ 140 a saca de soja, então não é uma perspectiva muito altista, ou seja, as empresas do agro vão sofrer. Principalmente hoje por conta do câmbio. A gente sabe que as exportações são em dólar, então o dólar está a 5,3, acho que fechou agora na sexta-feira. Então, a gente tem essa pressão. Ou seja, terceiro ponto, commodities está complicado. O preço do boi gordo, por outro lado, está sumindo bastante. Tem a salvaguarda da China que está impactando muito isso, tem muitos compradores. Então, é um ponto que impacta para o produtor de gado de corte ali, ele tá em preços interessantes e pode ser que seja até um momento de travar o preço para você ter uma boa margem ali, você ter uma boa rentabilidade. Esse não estava no script, mas achei importante trazer que eu me lembrei. E último ponto é futebol. Hoje tem final da Champions League.
PSG e Arsenal. Tô gravando esse vídeo na sexta, mas vai entrar para vocês aí no sábado, então é hoje, se você estiver assistindo. Depois da, acho que 1 hora, já vai ter acabado aí. Mas enfim, tô gravando antes, então. Meu palpite é 2-1 Arsenal. E é isso, galera. Tamo junto.